Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula, 11ª aula, entrando agora no assunto de derivadas de funções de duas variáveis, nessa playlist de funções de várias variáveis reais. E, mais uma vez, também tem um combo de aulas aí, dentro do assunto, tá? Dentro do assunto de derivadas parciais, tem bastante coisa para falar. Na verdade, eu diria que tudo daqui até para o final da playlist a gente acaba utilizando derivadas parciais para se resolverem esses problemas, por exemplo, de máximos e mínimos, que é clássico, né? A gente tratar exemplos usando derivadas, enfim. Essa primeira aula é uma aula um pouco mais tranquila, no sentido de que é para apresentar como que é uma derivada parcial. A definição dela é importantíssima, importantíssima, é preciso saber em determinados problemas, principalmente quando a gente for falar de diferenciabilidade, é extremamente importante saber a definição de uma derivada parcial. E aqui já começa a ideia do que é o nome. Por que derivada parcial? Pessoal, derivada parcial, antes da gente entrar nesses limites propriamente dito, né, que no caso é derivada em relação a um ponto aí, né, é importante lembrar que uma função de duas variáveis, ela tem duas variáveis agora, x e y. A gente sempre está trabalhando quando tem uma f de x e y, é z, onde x e y são as duas variáveis. Quando você vai falar, eu vou derivar a função. Quando você deriva uma função, você deriva em função de uma variável, né? Por exemplo, você tem lá y igual a f de x, que a gente trabalhava muito lá nos cursos de cálculo 1, você calculava a f' de x. Agora aqui não tem sentido você falar f', porque não tem apenas a variável x, existe aqui a variável x e a variável y. Então, a pergunta que você vai ter que sempre fazer é, você vai derivar em relação a qual variável? E aí é onde entram essas duas definições. Se você tem uma função de duas variáveis, e você quer derivar a função em relação a x, a definição é essa daí. E podem perceber que eu não coloquei f', eu coloquei um f com um x no pezinho aqui. Significa que eu estou fazendo a derivada da função f em relação à variável x, no ponto AB. Por enquanto é no ponto AB. Daqui a pouco a gente vai ver como que procura as funções, tá? Mas a derivada num ponto, quando você quer calcular a derivada num ponto, é por definição que nós calculamos. Por quê? Aqui já começa o primeiro problema, né? Quando você quer calcular a derivada num determinado ponto, você tem que necessariamente calcular. Aqui eu estou pensando numa y igual a f de x, por exemplo, porque a derivada, lá nos cursos de cálculo, a gente vai ver isso na aula que vem, né, que a derivada, se eu tenho aqui, né, um y igual a f de x, a derivada num ponto A, f de A, é literalmente o f' de A, o coeficiente angular da reta tangente, tá certo? Então, você precisa calcular pela definição quando você está fazendo pontualmente, porque para cada ponto você tem ali um coeficiente angular diferente, porque a reta tangente é diferente, beleza? Ou então definir uma função derivada e substituir o valor da função no ponto, que é o que a gente geralmente faz. Então, essa daqui é a definição de uma derivada no ponto AB. E qual que é a definição da derivada? Bom, vocês devem estar vendo aí algo que é meio familiar, limite de f de A mais H menos f de A sobre H. É muito parecida com a definição da derivada da função y igual a f de x. Inclusive, ó, olha para isso daqui e vê o que eu vou fazer agora. Eu vou até fazer o caso do y igual a f de x, igual a gente faz no cálculo 1, para revisar com vocês. Qual que é a derivada? Limite de f de A mais H. Vocês perceberam que o A mais H está na entrada x, né? O A é a posição, é uma primeira posição, né? E o B é a segunda posição. Então, ó, primeira posição, a segunda tá fixa. Então, dá uma olhada como que tem uma semelhança. Quando você pega y igual a f de x, voltei lá no cálculo 1 agora. Quando você pega y igual a f de x, a gente tem que o f' de A, lá é f' de A, que é o f de x no AB, né? Por definição, era o limite de f de x menos f de A, dividido por x menos A, quando x tende a A. Ou seja, coeficiente angular da reta tangente. Porque isso aqui é coeficiente angular. Quando eu aplico o limite, dá exatamente o coeficiente angular da reta tangente. Tomando o H como sendo x menos A, C e somente C. X é A mais H. É o que a gente faz lá nos cálculos 1, tá? Isso daqui. Como que vai ficar essa definição? Ó, se eu chamar x menos A de H,
quando o x vai a A, quando o x vai a A, o h tende a zero, certo? Então, a gente vai ter que o limite, que a f' de A é o limite de h tendendo a zero, porque se x tende a A, se x tende a A, se o x tende a A, então quer dizer que A menos A, o h tende a zero, ok? De f, quem é x? A mais h. A mais h menos f de A sobre h. Essa daqui é a definição da derivada em termos de h, tá? H indo para zero, só reescrito de outra forma. Compara aqui agora, ó. Quando você tem uma f de x, no caso, x igual a A, né? A derivada é f de A mais h menos f de A sobre h, a definição. Olha como que é a definição da f. Vou até apagar aqui a da y para não confundir vocês. Derivada da f em relação à variável x. Na entrada de x, o que eu fiz? A mais h e mantive o b. O b não muda, porque eu estou fazendo a variável, a derivada em relação a x. Menos f de ab sobre h. Ou seja, fica ó, f de a mais h menos f de a sobre h. Tá vendo que é igual? Só que como é uma função de duas variáveis, o b e o b permanecem quietos porque eu estou derivando em x. A ideia é a mesma quando eu estou fazendo a derivada em relação a y. Derivada de f em relação a y no ponto AB, ó, veja bem, ao invés de a mais h, agora fica b mais h, porque a entrada y está o b, né? Então fica, ó, f de b mais h menos a f de b sobre h. Por quê? Porque agora a entrada A, que é a primeira entrada, está fixa. Porque eu estou derivando em relação a Y. Tá claro? Então, isso daqui, o que vai acontecer? Na prática, quando eu estou fazendo a derivada parcial em relação a x, é mantendo o y fixo. Ou seja, a gente vai pegar e manter o x como variável e o y como constante. E a constante y é igual a b. É o que está acontecendo aqui, ó. No x, aqui o y está b igual a b, no ponto AB. A derivada em relação a x, eu variei o x, a mais h menos a aqui, e mantive o b, que é o y constante. Y é igual a b constante. E assim vai ficar uma função a determinar a derivada da função g de x. Pessoal, para vocês não se perderem, eu vou colocar um exemplo particular aqui, ó. Imagina que você pega a função f de xy igual a... Uma bem simples, vai, 3x mais 2y. O que seria, por exemplo, f de xb, que é o que está aqui, ó, f de xb. O b sendo uma constante real, isso aqui vai ficar 3x mais 2b, ou seja, isso é um número. Isso daqui dá uma função que só depende de x. Tá claro? É como se você derivasse esse cara, mantendo esse cara fixo e derivando em relação a x, esta função aqui. Você vai encarar o y como uma constante. Beleza? A mesma linha de raciocínio, ó, é quando você pega e faz com o y sendo a variável e x constante. Ó, a mesma função, ó, f de xy igual a 3x mais 2y. Imagina agora que a gente faz um f de AY. Esse f de AY vai ficar 3 vezes a mais 2y. Só que o a é uma constante, então 3 vezes a é constante, isso dá uma função g de y. É como se você estivesse derivando em relação a y essa função g. É o que está escrito nesta observação. Aliás, vamos colocar h aqui, porque eu coloquei h para ficar com a mesma notação. Vai. H de y que está aqui. Tá claro? Então, é isso que está acontecendo. Então, a ideia é que... Eu já vou colocar aqui essa observação, depois eu volto nessa outra definição. Para determinar a derivada em relação a x, a gente trata y como constante e deriva f de x como x. X é a variável. Para derivar y, a derivada em relação a y, a gente trata x como uma constante e deriva a função com relação a y, onde o y é a variável. E aqui nessa definição que está aqui em cima, né, é a mesma definição de agora há pouco, só que vocês perceberam que aqui, ó, são funções. Derivada num ponto é um ponto. Lá no cálculo 1, o que é a f' de um a? O a aqui é um número. O que significa isso aqui? Esse número. O que esse número determina? É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da f no ponto A. A f de A, no caso. Então, a derivada num ponto é um número. Isso daqui é um número.
tá certo? Isso daqui é um número. Isso daqui também é número. Pessoal, por que isso aqui é número? Porque quando você faz f de a mais h, o a é número, o h vai tender a zero, então também é número que está tendendo. F de b menos sobre h, isso aqui vai dar um limite. Limite é número. Pode existir ou não. Certo ou não? Se existir, tá? É importante aqui, ó. Se existir, é um número. A mesma coisa para esse aqui de baixo, tá? Se o limite existir, a derivada parcial de y num ponto é um número. Então, pode ser que o limite não exista? Sim, é limite. Limite pode existir ou não existir. A gente viu isso nessas milhões de aulas aí agora, anteriores a essa dessa playlist, a gente viu que o limite pode ou não existir. Se o limite, dado por essa expressão maluca, não existir, é equivalente a falar que a derivada não existe. Professor, mas existem casos de derivada não existir? Sim, assim como tem no cálculo 1. A gente vai ver isso na aula de hoje, inclusive. Ok? Essa daqui agora são as funções. Repare, ó, que sumiu o AB daqui. Essa notação sem o AB, significa, o AB eu estou sendo especificamente num ponto AB. Quando aparece sem algo na frente, aparece só a simbologia, tá vendo, ó? Significa que isso aqui é um f de xy, é uma função. Eu só substituí o x e o y, o a e o b por xy. A definição é a mesma. A diferença é que aqui eu tenho um número, a e b são números, e aqui x e y são variáveis, de forma que isso aqui dá função derivada. Perfeito? Vai dar uma função. E por fim, antes da gente entrar nos exemplos, são as notações. Pessoal, todas essas notações são utilizadas para funções de duas variáveis, tá? Todas elas. Eu, particularmente, gosto desta, certo? E desta, no caso, para f de y. As que eu mais vou usar é essa daqui. E em algumas ocasiões eu uso essa daqui, que é equivalente a essa. Também. Todas são iguais, tá vendo? Ó, f de x com um xy, ou seja, a função derivada, você não precisa ficar carregando xy, é isso que ele está falando. F de x. Aqui tá vendo que é o famoso df dx. Só que como a função tem duas variáveis, isso é importante falar para vocês. Rascunho de novo. Se você tem uma y igual a f de x, você tem uma notação que você pode fazer assim, né? Que y' é igual a f'. Ou você pode chamar o y' de dy dx. Ou você pode chamar o y' de df dx. São essas notações que a gente tem lá no cálculo 1. O D aqui é reto, é literalmente uma letra D do nosso alfabeto, A, B, C, D, quarta letra do nosso alfabeto. Esse D aqui, ele é um D torto, tá certo? Ele é um D torto mesmo, sabe para simbolizar o quê? Para simbolizar que a função f é pelo menos uma função de duas variáveis. Por isso esse motivo aqui está torto, que é para falar que isso aqui é o símbolo de derivada parcial da f em relação a x. Quando o nosso D é reto, derivada de f em relação a x não é parcial, porque quando D é reto, quer dizer que eu estou com uma y igual a f de x. Quando eu estou com uma z igual a f de xy, é df dx e df dy que a gente representa. Não me faça, dada uma função z igual a f de xy, não faça isso. Não faça isso. Isso daqui está proibido quando a tua função tem duas variáveis, ou mais, tá? Eu vou comentar isso quando eu falar de funções de n variáveis. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com essa notação ao invés dessa daqui, que a gente chama de notação de operadores diferenciais, tá certo? Então, esse cara aqui, olha, é chamado de parcial. Parcial de f em relação a x, parcial de f em relação a y, ou derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y. Ok? Então, essas são as notações, eu vou utilizar mais essa daqui. Partiu fazer algum exemplo aqui. Dada a função tal, determine a função f de x e f de y, ou seja, as derivadas parciais de x e y pela definição e diretamente. Pessoal, quando eu falo que é para determinar diretamente, é no sentido de que eu quero que calcula como tem que ser. Pela definição, é dada aquela definição no começo da aula, que a gente acabou de ver aqui, ó, essa daqui. Tá? Como é a f de x e a f de y que eu estou pedindo, são as funções. Então, é com x mais h, y e etc. Tá? Então, nesse sentido, o item A, ele está pedindo para eu calcular a f de x através da definição. Então, é limite de h tendendo a zero, de f
de x mais hy menos f de xy sobre h. Eu só copiei aquela definição de novo. Perfeito? Quando eu estou derivando em relação a x, o y permanece quieto, e o incremento h está no x. F de x mais h menos f de x sobre h. Presta atenção agora, eu não vou calcular esse limite de uma vez, tá? Eu vou querer fazer ele setorizado. Eu vou primeiro determinar quem que é esse cara aqui, dada f, quem que é f de x mais h. O f de x, o meu problema já deu, então eu vou fazer o numerador, depois eu divido tudo por h. Eu vou fazer assim, por etapas, para ficar mais limpo na hora que a gente calcular o limite, tá? Então, o que eu quero dizer? O meu limite tem que usar uma expressão do tipo f de x mais h, y. Vou calcular separado. O que é f de x mais hy? Pessoal, se a f de xy é dada por essa expressão, a f de x mais h é substituir o x que aparece na expressão por x mais h. Entenderam a ideia, né? Porque, por exemplo, se é f de alguma coisa, vírgula outra, a primeira coisa vai ser substituída no x e a segunda coisa vai ser substituída no y. É como se eu estivesse calculando f de 1,2, f de 1,5. Então, como que vai ficar isso? Ó, vírgula tá aqui. F de x mais h, qual que é a regra da f? É x ao quadrado. F do primeiro pelo segundo é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo. Então, quem que é meu primeiro aqui agora? É x mais h. Então, isso aqui vai ficar o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Aliás, pessoal, preciso voltar numa coisa aqui, ó, que às vezes essa notação aqui, ó, às vezes aparece bastante também, no sentido de falar que eu estou derivando f em relação à primeira variável, que no meu caso aqui é x. Eu estou derivando f em relação à segunda variável, que é y. Aqui é a mesma coisa, a derivada em relação à primeira variável da f ou a derivada em relação a x da f. Então aqui são todas notações, mas como eu falei, quero trabalhar apenas com essas três aqui praticamente. Bora abrir essas contas aqui. Vai me levar em alguma coisa? Não sei, mas eu tenho que tentar, eu tentei e deu certo. Então eu abri isso daqui, vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo vezes h. Saí fazendo a distributiva de todo mundo e já vou juntar os termos semelhantes aqui. Eu estou copiando aqui, tá, pessoal? Para a gente ganhar tempo. Dá 2xh mais h ao quadrado mais 2x quadrado y. Tá vendo que tem x, y e h misturado agora. 4xyh mais 2yh ao quadrado. Tudo isso que eu acabei de fazer é só essa parcela aqui, ó. Só essa parcela. Agora eu vou pegar a parcela que eu obtive e vou subtrair da f de xy que o próprio problema me deu. Então, ó, segunda etapa, né? Aqui a primeira, vou dar mais um destaque melhor. Agora eu vou pegar o f de x mais hy que eu calculei e vou subtrair de f de xy para obter o numerador do limite para calcular f de x. Então vai dar exatamente, eu vou separar em parênteses aqui, não teria necessidade porque é uma subtração, mas só para vocês enxergarem quem que é quem. Então vai dar x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado mais 2x ao quadrado y mais 4xyh mais 2yh ao quadrado, ok? Menos, esse menos é daqui, esse parênteses eu só coloquei por uma questão de vocês saberem que é isso, menos o f de xy. Aqui agora o parênteses é necessário porque eu vou ter que subtrair tudo isso, né? Menos x quadrado mais 2x quadrado y. Bom, o que vai dar isso aqui? Ó, tem coisas que vão cancelar, ó. Veja, esse x ao quadrado vai ser cancelado com esse menos x ao quadrado. Esse vai embora com esse. Esse não, mas esse 2x ao quadrado y também é positivo e aqui é negativo. Foi embora. O que sobrou? Vamos copiar. Sobrou 2xh mais h ao quadrado mais 4xyh mais 2yh ao quadrado. Esse é o numerador do meu limite. O que eu vou fazer agora? Pegar o resultado que eu obtive e dividir por h e ver se dá para simplificar mais um tanto. Então, ó, aqui vai ficar f de x mais hy menos f de xy sobre h, ok? Que é esse cara que eu acabei de encontrar, 2xh mais h ao quadrado mais 4xyh mais 2yh ao quadrado sobre h.
Vocês perceberam que aqui tem H, aqui tem H, aqui tem H e aqui tem H. Então, se eu colocar um H em evidência, já vai cancelar com esse H, que já vai me ajudar no meu limite. O limite já não vai a zero. E aí a minha função vai ser contínua, né? A depender de x, de H, perdão. Aí, no caso, o limite aqui é no H, né? Não vai depender mais do H, e aí o x e o y, no caso, são constantes naquele limite. Então, ó, só coloquei em evidência o H. Colocando em evidência, vai ficar 2x mais H, porque tá H ao quadrado, mais 4xy, mais 2YH sobre H, corta, esses dois aqui, né? De forma que só sobrou 2x mais H mais 4xy mais 2YH. Ou seja, essa parcela é igual a essa, que é o que interessa para a gente para calcular o limite. Então, vocês perceberam que eu fiz tudo fracionadinho para não se perder em conta, porque já tem bastante conta, então para a gente se perder é fácil. Logo, o f de x é o limite de h tendendo a zero disso daqui, que no caso é esse cara. Então, eu já vou colocar direto aqui. Então, isso aqui vai dar limite de 2x mais h mais 4xy mais 2YH. Eu só copiei o cara que estava aqui, ó, 2x mais h, 4xy, 2YH. Ó, 2x mais h, 4xy, 2YH. 2x mais h, 4xy, 2YH. Beleza? Tudo somando. Como o h vai a zero, essa parcela vai a zero, e essa também vai a zero, porque vai dar 0 vezes 2y. O limite depende de h, tá certo? DH. Então, x e y são vistos como constantes no limite de h, tá? Ou seja, o que deu isso? 2x mais 4xy. E aqui é o nosso primeiro resultado. Acabou a f de x, né? Puta trampo para poder fazer pela definição a f de x, mas ele pede a f de x, f de y. A f de y vai mais rápido, tá? A f de y, por definição, é quem? É o limite de h tendendo a zero, só que agora eu vou dar o incremento no y. Então, fica f de x, vírgula, y mais h, menos f de xy sobre h. Tá aqui, ó. Vamos pegar a definição de novo para vocês refrescarem a memória. Ó, f de y mantém o x, y mais h, menos f de xy sobre h. Lembrando que eu estou calculando a função, tá, gente? Não no ponto. No ponto eu tenho que substituir o x e o y por a e b, respectivamente, onde a e b são os pontos de derivada. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quem que vai ser o f de x, y mais h? Lembrando que a minha função era essa daqui, ó. X ao quadrado mais 2x ao quadrado y. Então, é só aqui que vai ter o incremento, ó, porque agora é o incremento no y, é y mais h. Então, fica x ao quadrado mais 2x ao quadrado vezes y mais h. Tá vendo? Ó, só substituir aqui. É uma conta rápida, eu levo isso daqui em x ao quadrado mais 2x quadrado y mais 2x quadrado h. Vamos fazer agora o numerador. F de x, y mais h menos f de xy. Isso daqui vai dar esta parcela, acho que vai caber tudo aqui. Então, vamos lá. X quadrado mais 2x quadrado y mais 2x ao quadrado h menos... A função é x, aqui tem um parênteses, x quadrado mais 2x quadrado y. De novo, x quadrado vai embora com x quadrado, 2x quadrado y vai embora com 2x quadrado y também. Só sobrou o 2xh. Pessoal, agora eu já vou calcular o limite direto, porque para dividir por h aqui, ó, não precisa nem colocar mais em evidência, simplificar nada não. Então, logo, o f de y, que é o limite de h tendendo a zero, é o 2xh sobre h, corto h com h. Como isso daqui não depende, acho que tem um quadrado aqui, né? Tem um quadrado, desculpa, ok? Lembrei o quadrado aqui agora. Corto h com h, como não depende de x, então isso daqui vai dar 2x ao quadrado. E esta é a função, então, ó, a f de x, a derivada de f em relação a x é esse cara. Derivada de f em relação a y é esse cara aqui. E ele pede para a gente calcular diretamente.
Calcular diretamente. Pessoal, calcular diretamente é você pegar aí essa expressão aqui e olhar para ela da seguinte forma. Y é constante quando eu calculo a derivada parcial de x. Ele vai fazer o papel como se fosse uma constante mesmo, tá? Literalmente uma constante. Até no começo você não, mas não multiplica. Se você quiser substituir o y por um número para pensar que ele é uma constante, fica mais fácil de você até visualizar o problema. Quer ver? Ó? Então, o b, a f de x, o x varia, então o x é variável, e o y é constante. Como que calcula direto? Que são os casos que eu vou fazer a partir daqui para frente, a menos que eu esteja calculando a derivada num ponto. Derivada em ponto, tem que ser feito pela definição. Vamos lá, ó. Derivada f de x. Quem que era a minha função mesmo? X quadrado mais 2x quadrado y. Qual que é a derivada de x ao quadrado? As regras continuam as mesmas, tá? É 2x. Mais, derivada da soma é a soma das derivadas. Veja bem aqui, eu vou pegar um rascunho para vocês entenderem melhor. O que aconteceria se você tivesse isso aqui, ó? Tivesse essa função, g de x igual a 4x ao quadrado vezes 3. Presta atenção, você não quer multiplicar o 3, tá? Daria 12 isso aqui, mas você não quer. Imagina que você tem, aliás, eu vou pegar aqui, pode ser 4, que seja. Se tivesse isso aqui. Quando você tem uma constante, né? Quando você tem, eu vou até pegar um exemplo melhor ainda, vou pegar esse aqui, ó. 2x ao quadrado, só esse. Quando você tem uma constante, qual que é a ideia? O g' de x é 4x que você faz, né? Agora, por que esse cara dá 4? Esse cara dá 4 porque você pegou 2 e fez a derivada de 2x. Porque a derivada de uma constante vezes uma função, você mantém a constante e faz a derivada da função. Então, esse 4 surgiu aqui. Calcula que agora, vamos voltar para essa aqui, ó. 2 vezes x ao quadrado vezes 3. O que vai dar a derivada desse cara? Vai dar 2 vezes 2x vezes 3, concordam? Aí você vai multiplicar o 2 por 2, dá 4, vezes 3 dá 12. Ok. Mas por que eu não multipliquei isso? Porque agora eu quero pegar essa função aqui, ó. G de x é igual a 2x ao quadrado vezes y. A função só depende de qual variável? De x. Quer dizer que y é uma constante, não é isso? Se isso daqui é uma função que depende apenas de x, isso daqui, tecnicamente, o y está sendo visto como uma constante, então a derivada disso vai dar 2 vezes 2x vezes y. É como se o y estivesse fazendo o papel desse 3, fazendo o papel desse 2. Pois, afinal de contas, ele é uma constante. E aí, sim, isso aqui vai dar 4xy. Tá certo? Então, ó, esse cara que a gente está calculando aqui, ó, qual que é a derivada de 2x ao quadrado vezes y? Pessoal, a derivada de 2x quadrado y vai dar o 2 vezes 2x vezes y. Porque o y é uma constante que está multiplicando. Se é uma constante que está somando, ela zera. Tá certo? Então, ó, mais 2. Então, isso aqui vai dar... Espera que eu esqueci aqui qual é a função. 2 vezes x ao quadrado vezes y. Então, a constante permanece multiplicando. A derivada de x ao quadrado é 2x e a constante que está multiplicando permanece multiplicando. Constante que está multiplicando permanece multiplicando. Passa isso a limpo. Vai dar o quê? 2x mais 2 vezes 2, 4xy. Compara esse resultado com esse. Tá claro? Tá bem claro, né? Então, tá aqui o nosso problema resolvido diretamente. E a f de y? Vou derivar esse. Tá sozinho, não tem ninguém. Isso aqui é uma constante, porque x é constante agora. Estou derivando em relação a y. Constante ao quadrado é constante. Derivada de constante é o quê? 0. Professor, mas por que não deu x ao quadrado? Porque não está multiplicando por nada. Quando a constante está multiplicando, ela permanece multiplicando. Mas no caso aqui, ela está somando, né? Então, mais... Agora, vamos lá. Pessoal, eu estou derivando em relação a y. Se x é constante... x ao quadrado é constante, que está multiplicando. 2 é constante. 2x ao quadrado é constante. Como que a gente deriva, por exemplo, 4y? Dá 4, não é? Porque você faz 4 vezes 1, que a derivada de y é 1, estou derivando em relação a y. Dá 4. Ou seja, se você tem uma constante e está derivando em relação a y, isso daqui vai dar a constante. Só que a minha constante agora tem uma cara especial, é 2x ao quadrado. Porque tudo isso é uma constante que está multiplicando o y. Ou seja, isso daqui vai dar a constante
a constante, vezes a derivada de y, que é 1, então isso aqui vai dar 2x ao quadrado, e como vocês bem vê, é o cara que está aqui. Tá claro? Então, não é muito difícil. Eu vou pegar aqui agora mais outros exemplos, só para a gente ficar um pouco mais claro. Pessoal, agora as derivadas eu vou fazer mais rápido para a gente... Tem mais 2 exemplos, eu não quero que fique muito comprido o vídeo. Agora aqui eu estou pedindo para calcular os valores de f de x de 1, 2 e f de y, 1, 2 dessas funções aqui. Tá certo? Então agora nós vamos fazer as derivadas diretamente. Então, bora começar o item A aqui. Pessoal, o item A, veja bem, eu estou derivando em relação a x primeiro. 4, já vou fazer direto. Derivada de x ao quadrado é quanto? É 8. 8x. 2x, desculpa, vezes 4 dá 8x, e o y permanece multiplicando porque é uma constante que está multiplicando. Mais, tudo isso é constante. Ok? Por quê? Porque isso daqui não tem nada de x para fazer ela virar uma constante multiplicando. Então, a derivada disso é 0. E qual que é a derivada de 2e de x? Se você está derivando em relação a x, continua sendo 2e de x. Próxima, derivada de y. 4x ao quadrado é uma constante, vezes 1. Ok? Mais, aqui, qual que é a derivada de 3y ao cubo? Vai dar 3 vezes 3, 9y ao quadrado. Aqui eu posso fazer, calcular a conta direta. E esse aqui também dá 0. Tá? Aliás, vamos passar limpo aqui. Esse aqui dá 8xy mais 2e de x. E aqui vai dar 4x quadrado mais 9y ao quadrado. E ele pede para a gente calcular quanto que ela vale no ponto 1, 2. Aqui é para pontos x, y quaisquer, né? Pela definição da aula de hoje. Pessoal, no ponto 1, 2, é você calcular 8 vezes 1 vezes 2, mais 2 vezes e elevado a 1. É só você substituir o valor de a derivada de x no ponto 1, 2, é calcular o valor dela. Ah, professor, mas não tem que fazer por limite, essas coisas? Não necessariamente, porque aqui no caso você tem uma expressão geral para todo xy. Você não tem descontinuidade, que inclusive é o que a gente vai falar no próximo exemplo, né? Então esse daqui vai dar 16 mais 2z. Vou agilizar essas contas, tá? F de y no ponto 1, 2 vai dar 4 vezes 1 ao quadrado, mais 9 vezes 2 ao quadrado. Que isso aqui vai dar 40. Ok? 9 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 9, 36, mais 4, 40. Beleza? Próximo exemplo. Aqui tem uma observaçãozinha. Tá vendo aqui, ó, e de x mais e mais y? Isso aqui confunde às vezes bastante vocês. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, ó. Isso ajuda bastante na hora da gente fazer a derivada. Vocês concordam que isso aqui é verdade, né? Se você tem e de x mais y, então isso é elevado a x vezes e elevado a y. Conserva a base, somos expoentes. Agora vamos lá, calcular essas derivadas. Quem é a f de x? A minha função, ó, e de x vezes y. Estou derivando em relação a x, derivada de e de x é e de x. Como é uma constante, y permanece multiplicando, já que ela está multiplicando. Mas, cuidado aqui agora. A constante é e de y, que está sendo multiplicado pela derivada de x, que no caso é 1. Tá certo? Derivada de x é 1, e de y é uma constante, porque e é constante, y é constante, constante elevada a constante é constante. Qual que é a derivada de e de x mais y? Se eu estou derivando em relação a e de x, vai dar e de x vezes a constante, ou seja, dá o próprio e de x mais y. Eu estou usando aqui, mas eu estou pegando ela dessa forma, tá? Aqui é mais fácil para eu visualizar, pois a derivada de e elevado a x é e elevado a x vezes a constante. Então, dá o próprio cara que deu aqui, que é esse, ok? Menos, cuidado aqui agora, ó. Derivada do seno é cosseno. Aqui é cosseno de y vezes y ao quadrado. Então, tudo isso é uma constante. Eu só derivo o seno de x. Derivada do seno é cosseno. Então, isso aqui fica cosseno de x vezes cosseno de y vezes y ao quadrado. A f de y é mais difícil. Como que vai dar f de y? Bom, e de x vezes 1 está multiplicando. Então, dá e de x vezes a derivada de y em relação a y é 1. Então, dá e de x vezes 1, que é e de x. Lembrando que fica o e de x porque o e de x é constante. Mas, o que vai dar aqui? E de y vezes x. X é a constante agora. Você está derivando em y. Então, a derivada de e de y é o próprio e de y vezes a constante. A própria constante é x. Aqui também vai dar a mesma coisa. Vai dar e de x mais y. É a mesma linha de raciocínio do caso anterior.
menos seno de x, e aqui agora temos que tomar um cuidado. Agora eu vou derivar esse cara aqui, ó, cosseno de y vezes y ao quadrado. O que eu tenho que fazer aqui? Regra do produto. Por quê? Porque você tem um cosseno de y vezes y ao quadrado, então tem que ser derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então tem que usar a regra do produto para esses dois caras aqui. Esse cara, então, ó, vou abrir um parênteses grandão aqui, ó, e vou continuar aqui embaixo, tá, pessoal? Ó, vezes, esse parênteses ele vai continuar aqui. Então vai dar derivada do cosseno é menos seno vezes o segundo, ó, derivada do cosseno é menos seno vezes o segundo, mais o primeiro, que é cosseno de y, vezes a derivada do segundo. Se você quiser, dá para fazer uns jogos de sinais aqui, mas eu vou parar por aqui, porque esse aqui está de bom tamanho. Beleza? Lembrando, ó, que esse parênteses que eu abri aqui, ó, é esse mesmo aqui, tá? Só para não ficar, isso vai ficar meio apertado ali. E agora eu preciso calcular isso aqui no ponto 1, 2. Calcular no ponto 1, 2, eu vou deixar para vocês fazerem isso daí, mas vai dar um número bem feio. Vai dar 2e mais e ao quadrado mais e ao cubo menos 4 cosseno de 1 cosseno de 2. E o f de y no ponto 1, 2 vai dar e mais e ao quadrado mais e ao cubo mais 4 seno de 1 seno de 2 menos 4 seno de 1 cosseno de 2. E não dá para juntar essas parcelas, a menos que você queira colocar 4 seno de 1 em evidência, e em evidência, mas eu não coloquei nada em evidência, não. Ok? E, por fim, o item C, pessoal, não tem segredo. A função, ó, é seno de x quadrado mais 3y. Eu coloquei essa daqui, por quê? Porque aqui a gente tem que usar a cadeia. Que a derivada do seno de alguma coisa é o cosseno da coisa vezes a derivada de quem está dentro pela regra da cadeia. Só que vai ser em relação a x e em relação a y. Então, ó, o item C, a f de x, a derivada do seno é o cosseno da coisa, x quadrado mais 3y, vezes a derivada de quem está dentro, que no caso é 2x mais 0. Por que 2x mais 0? Porque a derivada em relação a x desse dá 2x, a derivada desse dá 0, ou seja, cosseno de x quadrado mais 3y vezes 2x. E a f de y vai dar também derivada do seno da coisa, é o cosseno da coisa, vezes 0 mais 3, que é 3 cosseno de x quadrado mais 3y. Aqui no caso dá 0, porque eu estou derivando em relação a y, então x ao quadrado é constante. F de x de 1, 2, vai dar 2 cosseno de 7, não é difícil de ver. Tá vendo, ó? 2 vezes 1 dá 2, cosseno de 1 ao quadrado mais 3 vezes 2, 6, cosseno de 7. E o f de y de 1, 2, é só substituir os valores, também vai dar 3. Também não, vai dar 3 cosseno de 7. Também cosseno de 7 aparece. E para encerrar a aula, pessoal, bora fazer então o terceiro e último exemplo aqui, que é para calcular a derivada dessa função dada dessa forma, uma função definida por partes aí, e é para calcular a derivada no ponto 0, 0, tanto em relação a x quanto em relação a y. Aí, tem que tomar, a primeira coisa, tem que tomar um cuidado aqui. Não é porque aqui é 0, que você vai falar assim, a derivada de 0 é 0 e vai dar 0, e porque f de xy é 0 no ponto. Falso. Tem algumas coisas que é bom revisar com vocês lá do cálculo 1, por exemplo. Uma coisa que é fato, se você tem uma função que, rascunho, tá? Ela não é contínua no zero, se a função ela não é contínua, se a função não é contínua no zero, f' de a não existe. Por quê? Por que não existe a derivada? Qual que é a interpretação geométrica da derivada? A interpretação geométrica da derivada é o coeficiente angular da reta tangente no ponto A, f de a. Pera lá, mas não existe f de a. A função não é contínua no A. Se não existe o f de a, como é que você vai calcular um coeficiente angular de uma reta que não existe? Porque não tem reta tangente. Então, não existe a derivada. Moral da história. Quando a função não é contínua, não tem derivada. Ok? A mesma coisa vale para funções de duas variáveis. A gente vai falar isso futuramente um pouco melhor quando a gente for falar de diferenciabilidade. Mas eu já estou adiantando aqui, porque é o que vai acontecer nesse outro problema. A função, se ela for contínua, também não garante que tem derivada. Tá certo? Por exemplo, aqui eu não sei se essa função é descontínua ou é contínua no zero. Na verdade, ela é contínua no zero, essa função aqui. Beleza? É só a gente quebrar ela como x vezes x quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado, que a gente garante que o limite dela é zero quando vai a zero, que é exatamente esse.
Essa função ela é contínua no zero. Só que tem um detalhe, o fato de uma função ser contínua num ponto não garante que ela também tem derivada. Por exemplo, ó, vamos lá no cálculo 1, f de x igual a módulo de x. Cálculo 1, tá? Qual é o gráfico dessa função? É essa daqui. Todo mundo lembra, né? Que isso aqui é o gráfico da função y igual a módulo de x. A gente sabe que a função módulo de x ela é contínua em todo lugar, mas a gente também sabe que o f' de zero não existe. Ah, professor, é aquela questão de ter o bico, tal, sim, toda aquela história que você já viu em cálculo 1, né, de ser a questão do bico, de ser contínuo, vale aqui também. Então, ó, mesmo que a função, mesmo que f de zero é zero, ou seja, aqui o f de zero é zero, é igual essa daqui, ó, o f de 0, 0 é zero, mas essa daqui, mesmo que o f de 0 é zero, a f' não existe, então não é porque esse cara aqui deu zero, que a derivada no ponto 0, 0 é zero e no ponto 0, 0 é zero, tá? Ah, uma explicação justa aqui. Por que isso aqui não existe? Pois, vamos lá no cálculo 1, vai. Por definição, o que é f' de zero? Pessoal, f' porque eu tô cálculo 1, tá? F' de zero é limite de h tendendo a zero de f de 0 mais h menos f de 0, certo? Cálculo 1, então não tem o vírgula, né? Sobre h. Agora, 0 mais h é h, né? Então, isso aqui vai dar limite de h tendendo a 0 de f de h sobre h. Porque f de 0 é 0, né? Módulo de 0 é 0. Então, f de 0 é 0. O que é o f de h? Bom, se a minha função f de x é módulo de x, f de h é limite do módulo de h sobre h quando h tende a 0. E esse limite não existe. Por que esse limite aqui não existe? Quando h vem, quando que o limite não existe no cálculo 1? Quando o limite da direita e da esquerda lateral são diferentes, né? Quando você vem pela direita, o h é positivo. Então, isso aqui fica h sobre h positivo, o módulo de h é h, né? Porque pela direita. Dá 1. E quando você vem pela esquerda, o módulo de h é menos h. Definição de módulo. Então, dá menos 1. Então, os limites laterais são diferentes. O que eu quero dizer com esse problema? Eu quero dizer com esse problema que, por mais que a função esteja definida no zero, é contínua no zero, a derivada não existe. Então, mesmo que essa função ela é contínua, eu deixo para vocês mostrarem que esta função ela é contínua no zero, zero. Tá? Isso aqui é um exercício que eu vou deixar para vocês. Ela é contínua no zero, zero. Não é difícil, é só fazer x vezes x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Produto de limitada com a outra que vai a zero. Dá zero e ela dá zero no zero. Então, é contínua. E a gente vai ver que os limites podem não existir e podem não ser iguais necessariamente a zero. Beleza? O que a gente tem que fazer, então? Calcular ele pela definição, igual eu fiz aqui, ó. Calcular pela definição. Limite em ponto, quando está quebrado desse jeito, a gente tem que calcular ela pela definição. Então, esse é o limite de h tendendo a zero. Cuidado que agora que são duas variáveis. F de 0 mais h, 0, menos f de 0, 0 sobre h. Para quem não entendeu de onde eu tirei isso, vamos lá na primeira folha. F de 0, 0 é limite de h tendendo a zero de f de 0 mais h, 0 menos f de 0, 0 sobre h. Eu só substituí o a e o b por 0 e 0 na definição de limite, na definição de limite, que é a derivada no ponto, certo? Agora, passando isso aqui a limpo, isso aqui vai dar o limite de h tendendo a zero de f de h0 menos 0 sobre h, ó, porque o f de 0, 0 é 0. Ok? Quem é f de h0? Como o h está se aproximando de 0, certo? Como o h está se aproximando de 0, quer dizer, então, que eu estou neste caso aqui, e não nesse. Tá? Que fique claro. Por quê? Porque f de h0 quer dizer que os valores de h são diferentes de 0. Mas o h está na posição x, então quer dizer que eu tenho x diferentes de 0. X igual a 0 e y igual a 0 não se enquadra nesse problema. Agora, vamos lá. O que é f de h0? Eu estou mexendo no numerador, tá, pessoal? F de h0, que é esse cara aqui, então vai dar h ao cubo sobre h ao quadrado mais 0 ao quadrado. Ó, substituir aqui. F de h0. Isso vai dar h ao cubo sobre h ao quadrado, que é h. Ou seja, esse cara aqui
da H, né? Onde o f de x no ponto 0, 0, ele é o limite de h tendendo a 0, de h menos 0 sobre h, que é 1. Olha quanto que deu a derivada, deu 1. Tem nada a ver com o zero que tinha dado aqui. Então quer dizer que o coeficiente angular, seja lá do que for isso aqui, que a gente não falou nada de geometria ainda, esse é assunto da próxima aula. E quanto que dá o f de y no ponto 0, 0? É a mesma ideia, só que agora o incremento é na segunda entrada. Limite de h tendendo a 0, de f de 0, 0 mais h, menos f de 0, 0, sobre h. Que, por definição, é limite de h tendendo a 0, só passando a limpo, de f de 0h menos 0 sobre h. Agora, quanto que é f de 0h? Quanto que é f de 0h, que é essa parcela que está aqui em cima? É, de novo, a mesma história do que aconteceu ali em cima. É substituir esse aqui na função que é diferente de 0. Não pode ser nessa, porque nessa o h é diferente de 0, pois ele se aproxima de 0, mas nunca é igual a 0, portanto é diferente. Então, isso aqui vai dar 0 ao cubo, dividido por 0 ao quadrado mais h ao quadrado, que dá 0. Então, ó, esse f de 0h deu 0. Onde a f de y no ponto 0, 0 é o limite de h tendendo a 0 de f de 0h sobre h, né, que é o que está aqui, que é 0. É 0 dividido por h, que vai dar 0. Perfeito? Bom, com isso a gente já falou bastante coisa sobre derivadas parciais, e aqui eu encerro essa aula da parte mais teórica, né, de fazer contas, limite por definições, e a gente vai para a próxima aula para uma aula geométrica. Quero trazer a interpretação geométrica da derivada parcial para vocês. Tá claro? Então, a gente se vê na nossa próxima aula para falar dessa interpretação geométrica das derivadas parciais. Então, grande abraço, treinem bastante, porque daqui para frente a gente vai fazer muita conta com derivada parcial. Valeu, pessoal!